República da Espada. Dá-se o nome de Primeira República ou República Velha ao período de nossa história compreendido entre a proclamação da República e a ascensão do Getúlio Vargas à chefia do governo, em 1930, em consequência da Revolução de 30. Esse período pode ser dividido em duas fases diferentes, que é a República da Espada, período de governos militares e da consolidação da República, e a República das Oligarquias, um período de governos controlado pelas oligarquias do café. A República da Espada corresponde aos 5 anos iniciais do regime republicano, quando o governo foi exercido sucessivamente por 2 militares. Isso não significa que os militares tenham assumido o controle do país em seu próprio nome. Tampouco se pode falar em forças armadas como um todo, visto que a marinha se encontrava marginalizada nesse contexto. Na verdade, o papel do exército foi antes de consolidar as instituições republicanas e, a partir daí, criar condições para que as lideranças políticas civis, representantes do setor cafeiro, pudessem assumir diretamente o poder. Foram inúmeras as medidas modernizadoras surgidas nessa fase, marcando a reorganização institucional da nação, uma vez que o país precisava se adaptar ao novo regime. Dentre elas, destacam-se a separação entre a igreja e o Estado, ou seja, o Estado é laico agora, a obrigatoriedade do registro e do casamento civil, a secularização do cemitério, a organização da JF, da Justiça Federal, a transformação das províncias em Estado, constituindo assim a República dos Estados Unidos do Brasil, e uma grande naturalização de estrangeiros. Como é que estava a economia? Aí é que tá. Crise financeira atrás de crise financeira. Por quê? Um tal de Rui Barbosa, um ministro da Fazenda, deu início a uma reforma monetária. Ele falou assim, ó, vamos fazer uma reforma aqui no din-din do Brasilzão? Vamos. Então, o que ele propôs? Emitir moeda, mas pra caramba. Emitir muita moeda. Assim, absurdamente emitir moeda. E aí, aumentou muito a circulação da moeda. Por quê? O que ele queria fazer com isso? Amortizar a dívida pública, criar meio de pagamento para mão de obra assalariada, crédito da lavoura e desenvolver industrialização. Só que pensa um pouquinho. Se eu vou ter muita grana, o que vai acontecer com o preço das coisas? Vai diminuir ou aumentar? Eu vou no mercado comprar um pão, pão francês, ele tá o quilo, sei lá, no mercado agora tá 15 conto. O quilo, né? Acho que aumentou para 18, mas foi num mercado esquisito que eu fui por aí. Enfim, aqui no mercadinho perto de casa mesmo, que é mais tranquilinho, que é mais da região metropolitana aqui, tá 15 o quilo. Aí, o que acontece? Quando emite muita moeda, ou seja, a reforma monetária proposta pelo Rui Barbosa, o que vai acontecer com o preço das coisas? Esse pão, que era 15 conto o quilo, vai para quanto o quilo? Vai para 20, 30 agora. Vai aumentar muito, a inflação vai lá em cima. E o que eu vou fazer? Se eu tô cheia da grana, emitindo um monte de grana, eu tô tendo mais emissão de moeda, eu vou demitir gente. Então, tem o quê? Desemprego, crise inflacionária, acontece um monte de coisa com essa ideia tosca do Rui Barbosa. Mas vamos lá para a ideia dele. O Rui Barbosa, então, ele queria fazer essa reforma monetária para quê? Para amortizar a dívida pública, criar meio de pagamento para mão de obra assalariada, crédito para lavoura e desenvolver industrialização. Mas aconteceu déficit. O governo encontrou a solução na emissão da moeda, que é isso que eu tô falando, sem se preocupar com o aumento do lastro-ouro correspondente. Mas o que vem a ser lastro-ouro? Bom, o lastro-ouro é um dos tipos mais antigos e tradicionais de lastro. Nesse sistema, o valor da moeda está diretamente ligado à quantidade de ouro que o governo possui em suas reservas. Olha aqui que bonitinho. A instabilidade do novo regime, por quê? Que instabilidade é essa? Tinham muitas revoltas no regime do Deodoro, mas isso a gente vê daqui a pouquinho com mais detalhes. Repercutiu no exterior negativamente, resultando assim numa retração de créditos para o Brasil. Aqui dentro, os resultados da política emissionista de Rui Barbosa, ou seja, essa coisa de emitir moeda pra caramba, foram inflação, falências e crises. Era o encilhamento, o ato de colocar arreios em um cavalo. Só que o encilhamento, em que sentido aqui, né? Tava tudo ruim, é como se tapasse a economia parasse. Porque tava crise inflacionária, desemprego, só uma desgraceira só. Foi o quê? Que consequências resultaram a partir dessa ideia mirabolante do Rui Barbosa? Consequência, aumento da especulação financeira, desvalorização da moeda e o crescimento do desemprego. Agora vamos para a Constituição de 1891. O Deodoro, que era monarquista, relutava em convocar uma constituinte. Os positivistas apoiavam o Deodoro, por quê? Porque os positivistas acreditavam num governo forte, centralizado e tal, e o Deodoro era o quê? Monarquista. Mas a pressão civil de alguns estados, como São Paulo, forçaram o Deodoro a legalizar o regime, convocando assim as eleições constituintes. A forma de governo seria a república, a forma de estado seria o federalismo e o sistema de governo o presidencialismo. O Congresso continuaria
bicameral. O que é isso? Senado e Câmara dos Deputados. O voto deixava de ser censitário, ia ser o quê? Direto, universal, porém masculino para alfabetizados e maiores de 21 anos. Então era excludente? Sim. O primeiro ministério de Deodoro renunciou devido às constantes intervenções do Marechal no parlamento, e um segundo por ele convocado assustaram os republicanos, pois à sua frente estava seu amigo e velho monarquista Barão de Lucena. Bom, teve a promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891 e as eleições indiretas para a primeira presidência, né? O Deodoro passava a segunda fase do seu governo, agora constitucional. Aí, vamos para o governo do Deodoro, né? Cadê? O Deodoro... Tô tentando achar a imagem que eu coloquei bonitinha aqui. Aqui, Deodoro. Tá. A tendência, ele era o quê? Autoritário. Então, essa tendência autoritária do Deodoro fez com que ele entrasse em choque com o Congresso. O Deodoro, ele estava muito, assim, com a autoridade máxima. Estava ficando muito autoritário. E aí o Congresso falou o quê? A gente vai derrubar o veto. O Congresso vai derrubar veto. E aí, o que o Deodoro fez? Vocês vão me derrubar? Tá bom, então. Então, eu vou fazer um golpe de Estado. O que ele fez? Dissolveu o Congresso e decretou estado de sítio. A ditadura do presidente despertou uma forte reação, porque a oposição articulava-se nos estados francamente apoiada pelos florianistas. E aí veio o quê? A primeira revolta da Armada. Por quê? Porque as unidades da Armada da Baía de Guanabara, lideradas pelo Custódio de Melo, sublevaram-se e ameaçaram bombardear a capital da República. A Marinha falou o seguinte, você decretou agora o estado de sítio, dissolveu o Congresso, tá achando que é quem? A gente vai fazer o que contigo? Vai bombardear a capital da República, meu. Se liga aí. Aí, essa atitude da Marinha forçou o Deodoro a renunciar ao cargo, para evitar a divisão das Forças Armadas. E aí veio quem? O governo do Florianão, do Floriano Peixoto. Cadê? Aqui, o governo do Floriano Peixoto. Assumiu, então, a presidência, o Floriano, que era vice, ele restabeleceu o Congresso e suspendeu o estado de sítio. Só que aí aconteceu um negócio. Na Constituição que o próprio Deodoro tinha feito, de 1891, tinha um artigo, o artigo 42. Esse artigo falava o seguinte, que o vice não podia assumir o governo nem provisoriamente, tinha que convocar novas eleições. Mas o Floriano entrou sem convocar novas eleições. Aí foi despertada a questão da legalidade. Porque o pessoal começou a falar assim, gente, peraí, o Floriano Peixoto foi pro governo sem ninguém ter elegido ele. O cara só entrou. O Floriano, então, ele era apoiado pelo Congresso, teve garantido seu mandato até 1894. Deixou tudo na surdina até esse momento. Aí veio o quê? Revolução Federalista. Aconteceu no Rio Grande do Sul e foi um choque entre dois grupos políticos locais, os maragatos e os pica-paus. Os federalistas gaúchos não eram a favor da federação, não aceitavam o governo do Floriano. Os rebeldes refugiados no Uruguai e na Argentina faziam várias incursões guerrilhistas, obtendo algumas vitórias sobre as forças governistas. A milícia castilhista foi reforçada, na realidade, por tropas irregulares do governista Pinheiro Machado e por material bélico paulista fornecido por Bernardino de Campos. Os maragatos contaram com a participação dos navios da Segunda Revolta da Armada que bombardearam as cidades portuárias sulistas. Aí veio, então, essa Segunda Revolta da Armada. Por quê? Que teve ligação com essa Revolução Federalista do Sul. A Segunda Revolta da Armada foi justamente questionando a questão da legalidade do Floriano Peixoto, que eu expliquei. Então, eles acusavam o governo do Floriano de ser ilegal. Tanto a Revolução Federalista quanto as revoltas da Armada serviram para ressaltar as contradições nacionais, opondo monarquistas e republicanos, a Marinha e o Exército, e a legalidade ou não do governo floriano. E, por fim, a sucessão. Ao final do primeiro quadriênio republicano, Floriano convocou eleições e quem ganhou foi o Prudente de Moraes. Encerrava-se assim a República da Espada, iniciando-se a República das Oligarquias, marcada pelo predomínio do setor cafeeiro. Aqui essa imagem é da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e essa outra diz respeito à Segunda Revolta da Armada. Aqui eu coloquei uma fotinha do Prudente de Moraes. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Até a próxima!